O Senhor Jesus falou, vários profetas falaram que nos últimos tempos, antes que acontecesse o grande dia do Senhor, o dia tenebroso do Senhor, aconteceria um grande avivamento. E eu tenho uma notícia para te dar: esse grande avivamento está por acontecer. E esse grande avivamento, sabe, vai começar com quem? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: vai começar com você, jovem. Esse grande avivamento vai começar, é com você, é com você, é com você. É lá no Acampableia, vai começar com você. Essa cidade vai ser tomada pelo Espírito Santo e você vai ser o canal desse avivamento. Está na hora de nós começarmos a alinhar as nossas expectativas com as expectativas do alto. E as expectativas do alto é que o último avivamento está prestes a chegar. E esse último avivamento ele vai chegar com ganho de almas para Cristo Jesus. As almas vão começar a se render a Cristo. As almas vão começar a se entregar a Cristo. Nós não temos dúvida, vai acontecer. O profeta Joel falou, Jeremias falou, Isaías falou, e é várias vezes retificado isso no Novo Testamento. Está chegando a hora do último avivamento antes do arrebatamento da igreja. E a pergunta que eu quero te fazer: você está preparado? Você quer receber o último avivamento? Você quer fazer parte dessa juventude que vai ser aonde vai começar a fagulha do último avivamento? Você quer? Você quer, jovem? Você quer? Jesus está preparando essa igreja. Jesus está preparando esses jovens. Jesus está preparando esse tempo. Jesus está preparando, está nos purificando, está nos limpando, está nos tratando para que esse último avivamento possa chegar. E eu creio que ele está próximo. Está muito próximo, está muito próximo. Nós vemos que a igreja nasceu nesse avivamento. Ela nasceu lá em Atos capítulo 2, como nós conhecemos. A igreja nasceu no fogo. A igreja nasceu lá nesse avivamento. A partir dali os apóstolos saíram por todo canto, levando a palavra com curas, com milagres, com maravilhas, com libertação, com unção e ganhando almas para Cristo Jesus. Tudo mudou depois que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Tudo mudou quando eles receberam o avivamento do Espírito Santo. Então, se tudo mudou, antes, se nós olharmos para a vida daqueles apóstolos, eles tinham determinadas atitudes, eles duvidavam, eles não iam, eles esperavam, eles ficavam com um pé atrás, mas depois que o avivamento aconteceu ali, no dia de Pentecoste, eles foram, a atitude deles mudou, eles tinham poder. Pedro, logo depois que desceu o Espírito Santo ali, o avivamento, ele está subindo, e tinha alguém na porta do templo que era paraplégico, e aquela pessoa pede uma esmola, e ele fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ele pega na mão daquele aleijado, e ele puxa, e ele fala: o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Isto é avivamento, é poder de Deus na vida. É poder de Deus na vida, jovem. Eu costumo dizer muito ali em Bauru, que nós pregamos um Deus do impossível, nós pregamos um Deus de maravilhas, nós pregamos um Deus que faz milagres, nós pregamos um Deus que criou todas as coisas, e às vezes nós vamos até um leito de hospital, e aquela pessoa está condenada à morte, e o Espírito Santo fala: profetiza a ela que ela vai ser curada em meu nome, e a gente ora e fala: seja feita a tua vontade. Chegou o tempo de avivamento, você vai falar: seja curado em nome de Jesus, e ele vai ser curado. Aleluia, se decanta lá, baçou, decanta lá, mas chegou o tempo de Deus te usar. Chegou o tempo, jovem, de você romper de vez com o mundo e deixar o Espírito Santo usar você de uma maneira que você nunca foi usado antes. Chegou um tempo das pessoas olhar para você, até como Pedro, a sombra de Pedro curava as pessoas. Isso é avivamento, é poder de Deus na vida. E chegou o tempo de você ser usado dessa forma. Só que nós vemos que esse avivamento fez um mover abalou a terra, abalou as cidades daquele tempo. Só que esse avivamento morreu. Esse avivamento morreu, parou.
Se nós formos estudar a história da igreja, nós vemos que aproximadamente no século III, no início do século III, há uma falsa conversão de Constantino. Ele se converte, tem uma conversão de Araque, e ele começa a se infiltrar no meio da igreja, e a igreja que era perseguida, ele vai mudando, e a igreja passa a perseguir, e a igreja entra numa época sombria, e fica vários anos, centenas de anos nessa época sombria. O avivamento morreu. E aí eu quero te perguntar, o que matou esse avivamento? Foi a perseguição. Eles eram muito perseguidos naquela época. Nós vemos os mártires, os apóstolos que tiveram as mortes mais difíceis possíveis, diferentemente de João, que tentaram matar, mas ele não morreu, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Até colocaram ele num caldeirão de óleo fervendo, mas ele não morreu, porque Jesus tinha algo para a vida dele. Mas os outros morreram de formas cruéis. Os outros discípulos dos apóstolos, os líderes da igreja do século I, do século II, até o início do século III, foram perseguidos e mortos, foram jogados aos leões, foram decapitados, foram crucificados de cabeça para baixo. Eles foram perseguidos, e eu te pergunto, foi isso que matou o avivamento? Não foi, porque cada crente, cada apóstolo, cada discípulo que era morto, 100, 10, 1000, 1 milhão de pessoas eram salvas para Jesus. Não foi a perseguição que matou. Não foi a perseguição que matou o avivamento? Não foi. E aí eu te pergunto, o que matou esse avivamento? O que matou? Aí nós entramos numa questão difícil para nós. Mas eu preciso dizer, a corrupção matou o avivamento. O mundanismo dentro da igreja matou o avivamento. Os problemas internos da igreja, porque a igreja só vive para dentro da igreja, ela não olha mais para fora, ela só olha para dentro. É o departamento competindo com o departamento, as irmãs com os jovens com os irmãos, isso com aquilo, as picuinhas internas de dentro da igreja. Isso matou o avivamento da igreja primitiva. Só que em nome de Jesus isso caiu por terra na nossa igreja. Em nome de Jesus, isso não é mais problema nosso, porque nós estamos sendo limpos, nós estamos sendo purificados pela palavra. A palavra nos purifica, a palavra nos liberta, a palavra nos leva à verdade, e a verdade é que Deus, Ele quer nos encher do Espírito Santo de Deus. É isso que Ele quer. Nós vemos em Levítico, se você puder projetar para mim aí na tela, Levítico capítulo 6, os versículos de 8 a 12, diz o seguinte: de 8 a 12 de Levíticos diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei no holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinza quando o fogo houver consumindo o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele de manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Você é o altar do Senhor, nós somos o altar do Senhor, e o fogo dentro de nós não vai se apagar, porque o Espírito Santo habita aí dentro de você, o Espírito Santo está em você, e o fogo está aí. Ah, mas eu não sinto mais. Hoje o Senhor Jesus vai colocar esse holocausto no lugar, vai soprar as cinzas para lá, e esse fogo vai arder novamente dentro de você. Se decanta labaço, decanta labaço.
O fogo vai arder dentro de você novamente, jovem. Talvez você entrou aqui e faz tempo que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Faz tempo que você não ouve no seu quarto a voz do Espírito Santo falando no seu coração. Mas o Espírito Santo está dizendo para você hoje, acaba aqui. Acaba aqui, hoje, a partir de hoje. É uma nova história na sua vida. É um tempo de uma unção nova. É tempo de uma graça nova. É tempo de uma unção nova, de um azeite novo sobre a sua vida. Se decanta labaçou, decanta labasse, decanta labasse. O altar é o seu coração, o altar é o seu coração. Cuida desse altar, não deixe as cinzas apagar o fogo, mas coloque lenha, coloque lenha, coloque lenha. Leia a palavra de Deus, ore, jejue, porque o fogo arderá continuamente no seu coração e ele não se apagará. Aleluia. Se decanta labaçou, decanta labasse. Aleluia. Quem mantém a chama acesa é o Espírito Santo. Quem mantém acesa é o Espírito Santo, mas a manutenção é nossa. A manutenção do fogo ficar aceso é nossa. O Espírito Santo apenas corrobora. Mas eu te pergunto, e aqueles pecadinhos que você guarda no seu coração, jovem? E aqueles pecadinhos prediletos que você guarda? Aqueles sites pornográficos que você olha, hoje é sábado, lá pela 1 da manhã, 2 da manhã, quando não tem mais ninguém te vendo. E aquelas mensagens que você troca com alguém no seu celular. E aquelas atitudes que você tem que fazem com que o fogo cada vez mais se apague dentro de você. É chegado o tempo, meus irmãos, se nós queremos verdadeiramente ser a geração do avivamento, se nós queremos ser verdadeiramente os jovens que vai acender a chama do último avivamento na terra, nós precisamos extirpar com esses pecadinhos, nós precisamos acabar com as fofocas, com as dissensões, com as brigas, com as discórdias, e nos concentrar no autor e consumador da nossa fé, olhar para Ele, não tirar os olhos dEle, fazer por Ele, andar por Ele, trabalhar por Ele, fazer tudo por Ele, assim o fogo arderá continuamente no nosso altar. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, abra aí por favor, coloque por favor, Efésios capítulo 4, versículo 30, 4:30 diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Deus te selou, meus irmãos. Jovem, dê um sorriso aí, porque Deus te selou, Deus te selou. Talvez você entristeceu o Espírito Santo, fez coisas que desagradou, pecou, errou, caiu, mas hoje o Espírito Santo está te estendendo a mão e está te falando: levanta, jovem, que eu quero te usar. Levanta, 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 que eu tenho uma vida nova, uma história nova para você, jovem. Mas você pode pensar: mas o que eu fiz é terrível, é muito feio, as pessoas não vão entender. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, e o fogo vai arder no seu coração de novo. Jovem, é tempo de chegada a hora, jovem, escreva essa data na sua Bíblia, o dia da mudança, o dia da mudança. A partir de hoje vai ser diferente, a partir de hoje o seu relacionamento com Deus vai ser diferente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz o seguinte, 5:19 de Tessalonicenses diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há pecado que possa nos roubar a Jesus Cristo. Depende unicamente de você. Depende de você, de você, de você. Só depende de você. Se você quiser hoje, meus irmãos, jovens, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Mas para ser diferente, eu preciso tomar atitudes diferentes. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Nós queremos viver. Então, a partir de hoje, você não vai ser mais um jovem ordinário. Você vai ser um jovem extraordinário.
Você vai fazer coisas além daquilo que você fazia. Se você orava 15 minutos, você vai orar meia hora. Se você jejuava uma vez por mês, vai jejuar 2. Se você falava com Deus somente no culto, você vai falar o dia todo, em nome de Jesus. Você vai estar conectado com o Pai. Você vai estar todo o tempo falando com o Pai, falando com o Pai, falando com o Pai. Aí não tem como, Ele vai encher você de graça e de unção. Jesus quer te ressuscitar hoje, jovem. Talvez que você entrou aqui morto espiritualmente. Talvez por fora você tem sorrisos, você brinca, você conta piada, você se diverte com seus amigos. Mas quando você está sozinho, você sabe que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Só que Ele quer te ressuscitar hoje. Ele quer te ressuscitar hoje. Ele quer te ressuscitar hoje, jovem. Assim como Ele ressuscitou Lázaro. É interessante que quando a gente fala de viver o sobrenatural, a gente pensa que tudo vai ser 1000 maravilhas. Não será, não. Quando Lázaro estava doente, chega um mensageiro para Jesus e fala: ó, Jesus, aquele seu amigo lá, que você gosta, sabe, aquele que você ama lá, está doente, está ruim. Jesus fala: essa doença não é para, mas é para a glória de... Mas Lázaro não morreu? Lázaro morreu. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Deus não está preocupado com o seu conforto. Deus não está preocupado se você vai sofrer. Deus está preocupado, Jesus está preocupado com a glória de Deus Pai. Com a glória de Deus Pai. Então, se for necessário morrer, morre, mas Ele ressuscita depois. Ele ressuscita, pronto, resolvido o problema. Lázaro foi ressuscitado. E a glória de Deus não foi roubada. A glória de Deus nunca vai ser roubada. Então esteja preparado, jovens. Esteja preparado. Esteja como aquelas virgens prudentes. Aquelas virgens que tinham azeite. Aquelas virgens que se prepararam para a noite, para a madrugada, quando o noivo chegou. Não seja igual aquelas virgens imprudentes, que dormiram e esqueceram que o azeite delas estava acabando. Não seja igual a elas, mas sejam jovens preparados, tenham azeite para gastar. E sabe como é que você adquire azeite? Pergunta aí para a pessoa, para o jovem que está do seu lado aí, sabe como é que você adquire azeite? Agora responde: jejum, oração, leitura da palavra de Deus. Não tem outro método, não tem receitinha de bolo. Com o Pai não tem como eu ser amigo dele só porque eu conheço alguém que conhece ele. Eu sou amigo do Pai porque o meu Pai é amigo de Deus. Não, você tem que estabelecer o seu relacionamento com ele. Não tem como encurtar caminho, não. Não tem como. Não tem como. Aleluia. Você é um altar para o Senhor. E o sacrifício que é oferecido não são mais as ofertas pacíficas. É a sua vida. É o sacrifício vivo para Deus todos os dias. E uma segunda coisa que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite é: o avivamento é resultado de oração fervorosa. Se nós queremos ser jovens, a geração do avivamento, se nós queremos verdadeiramente ser o Aviva Jovem, nós precisamos orar fervorosamente. Outra coisa que eu sempre falo lá, que a gente tem umas orações que a gente faz sempre. Sim ou não? Verdade ou não? Pode falar, gente, sim ou não? Quando você vai dormir, o que você ora lá? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo que o Senhor me guardou, né? Fala ali, algumas coisas. Aí no outro dia, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado. Aí no outro dia, obrigado por esse dia. Não parece uma reza? Eu contei um dia numa mensagem lá em Bauru, dizendo: quando a gente casa, eu vou fazer 10 anos de casado esse ano, e quando a gente começa a se conhecer, a gente tem um nível de conversa, sim ou não? Tem um nível de conversa, sim ou não, gente? Vocês estão comigo aqui, estão acordados? Tem um nível de conversa. Aí os anos vão passando, primeiro ano, segundo ano, o nível de conversa vai mudando, sim ou não?
aí a profundidade desse relacionamento, ele vai mudando, ele vai aumentando. Com Deus é a mesma coisa. Sabe a oração, quando a gente vai para a oração, aí vai ter, eu vi que vocês estão, 365 dias de oração, né? O pastor lançou aqui. E vamos supor que todos os dias vai ter oração aqui de 1h30. A gente vem para oração de 1h30. E a gente já vem preocupado, o que nós vamos falar na 1h30. Então a gente começa a pensar, eu vou abençoa o João, abençoa o Alisson, abençoa o outro, abençoa as irmãs. Não é assim que a gente ora? Mas Deus quer elevar esse nível de conversa com vocês. O Espírito Santo quer elevar esse nível de relacionamento aí. E isso vai ser através da oração. Sabe quando você chega perto de uma pessoa que você não conhece, só que você quer conversar com ela, tá ali, os dois ali e tal. Aí você olha para cima, rapaz, acho que vai chover, né? Aí olha. Não, acho que não, acho que é só vento aí. Você viu lá, Lava Jato? O Lula tá quase, hein? Tá quase indo. Aí, por quê? Você não tem intimidade com a pessoa. Você não tem o que falar. Às vezes você quer falar de um assunto com ela, mas você não tem intimidade. Então você não sabe como falar, e se você falar, às vezes ela pode entender diferente. Às vezes nós estamos assim perante Deus. Nós vamos começar a nossa oração e a gente não sabe por onde começar. A gente fica dando volta, a gente fica caçando coisa. Sabe o que eu tenho para te dizer hoje? Fala com Deus como você fala com seu pai, com a sua mãe, com o seu melhor amigo aqui na terra. Fala com ele assim. Não precisa mudar a sua voz, não precisa entonar a voz, não precisa, já foi falado aqui, você pode estar deitado, de joelho, em pé, faz alguma coisa, mas seja espontâneo e natural para Deus. Ele está cansado de ver a máscara, porque Ele te conhece por dentro, não adianta a gente esconder, Ele me conhece por dentro, Ele sabe o que eu estou pensando, Ele conhece os meus sentimentos, então não adianta eu ficar perguntando se vai chover, se não vai chover, orando pelo irmão lá, sendo que eu estou com outro problema aqui, não adianta. O Senhor quer elevar o seu nível de conversa com Ele através da oração. Ele quer elevar esse nível. E essa oração, ela tem que ser fervorosa. Pare de orar de faz de conta. Pare de orar de faz de conta. Pare de falar coisas supérfluas para o Senhor. Sabe, a gente comete vários pecados durante o dia. E às vezes a gente chega perante Deus e a gente fala: Senhor, me perdoa, hoje eu pequei. Pequei, me perdoa. Pequei de novo, me perdoa. E ele está lá em cima, só olhando assim: vamos ver até onde vai isso aí. Vamos ver até onde vai essa conversa aí. Vamos ver se ele consegue desenvolver. E a gente não sai disso. Jesus, pequei hoje, me perdoa. Eu não quero perder o teu espírito, né? Igual Davi. Só que sabe como é que chama essa oração? Alguém sabe? Não? Chama oração de preguiçoso. Porque sabe o que Deus está esperando da gente? Ele está esperando assim: Deus, hoje eu pequei. Teve uma hora lá que eu peguei meu celular e eu entrei naquele site assim. Sabe aquela irmã lá? Eu olhei para ela assim. Sabe aquele irmãozinho lá? Então eu xinguei ele. Jovens, chega de oração de faz de conta. Vocês são a geração do avivamento. Mas para que isso seja verdade, não pode ter entrelinhas entre você e Deus. Tem que ser um livro aberto entre você e Ele. Ele sabe, Ele só está esperando você falar para Ele. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vamos chegar na presença de Deus de uma maneira diferente, jovens? Vamos começar a conversar, uma oração madura perante Deus. Chega de superficialidade. Chega de máscaras perante Deus. Abra, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos ler o verso de número 14. Segunda Crônicas 7, versículo 14 diz assim: E se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se me humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está aqui. Humilhar, orar, buscar a face, converter dos maus caminhos. Então uma receita aqui, ó, a gente precisa fazer. Ah, mas é difícil orar. É difícil mesmo. Não é fácil. Dói o joelho. Na hora que você vai orar, todo mundo inventa de ir na sua casa naquela hora. Todo mundo começa a chamar. É assim ou não é? Eu vou orar hoje. Vixe, aparece um monte de compromisso. Mas eu tenho a certeza que se você dedicar um tempo, todos os dias, de relacionamento pessoal com Ele, a sua vida vai mudar. Vai mudar. Pode escrever que eu estou te falando aí. E se eu não oro, eu não sou humilde, porque só quem dobra os joelhos é aqueles que se humilham aos pés do Senhor. Então, se eu não estou orando, é porque eu não tenho humildade no meu coração. Então, Deus vai me quebrar, Deus vai me quebrantar, Deus vai me amassar, mas que eu vou ajoelhar e vou orar, eu vou. Então, não espere isso acontecer. Se ajoelhe, se humilhe aos pés do Senhor. Hebreus também, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Versículo de número 7, diz o seguinte: o qual, nos dias da sua carne, ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao Senhor, e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Sabe de quem está falando aqui? Quem chuta aí? Quem sabe de quem está falando esse versículo? Está dizendo aqui, ó, o qual nos últimos dias da sua carne oferecendo com grande clamor e com lágrimas. Quem estava oferecendo com grande clamor e lágrimas aqui? Quem? Quem, gente? Pode falar forte, quem? Jesus estava orando com grande clamor e com lágrimas. Lembra que eu falei que se nós queremos viver o avivamento, nós precisamos de uma oração fervorosa. Não, mas eu oro quietinho. Deus ouve. Mas tem hora que nós precisamos colocar energia na oração. Jesus fazia isso. Jesus precisava orar, ele era Deus, mas ele orava. Quando ele não estava dando exemplo, é porque ele estava aqui, ó, o texto está falando, ele estava temendo, ele estava suplicando aqui por algumas coisas. E o Pai ouvia. Então, o segredo da oração: ore com grande clamor e com lágrimas. Com grande clamor, você está colocando energia na sua oração. E com lágrimas, aqui está significando sentimentos, coração quebrantado, coração aberto perante o Senhor. Todos os avivamentos da história da igreja foram gerados pela oração e pelas lágrimas. Não houve nenhum. O que estavam fazendo ali no dia de Pentecostes? Eles estavam fazendo o que lá? Estavam orando e chorando ao Senhor. Nós vemos o avivamento do país de Gales, em 1903, se não me engano. Nós vemos o avivamento da Rua Azusa. Todos os avivamentos que aconteceram na história da humanidade após o dia de Pentecostes, todos foram gerados através da oração e através das lágrimas. Não teve outra opção. Se você canta, se você ora, se você prega, ouve o sermão, mas não chora, algo está errado. Está errado. Eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou ouvindo a palavra, eu estou fazendo tudo, estou orando, mas não cai uma lágrima no meu rosto. Eu estou frio. Eu estou indiferente. Eu não estou sentindo aquilo que a igreja está sentindo. Eu não estou sentindo aquilo que a palavra está dizendo. Eu não estou sentindo aquilo que a letra da canção está sendo cantada. Eu não estou sentindo aquilo que está sendo ministrado para a igreja. Abra o seu coração hoje, jovem. Às vezes a gente quer fazer de durão, né? A gente quer ficar durão. Não, estou durão. E olha para o lado, o que vão falar de mim? Principalmente quando a gente traz um visitante na igreja, um amigo, um colega. Oh, meu colega está aqui, eu vou chorar, vai ficar meio esquisito. Vai tirar sarro de mim. Não se preocupe que as pessoas vão falar de você. Se preocupe que Deus lá no céu está vendo de você, está pensando de você.
Se quebrante nessa noite, meus irmãos. Se quebrante, jovem. Faz quanto tempo que você não derruba uma lágrima para o Senhor Jesus? Faz quanto tempo que você não começa a conversar com Ele e a lágrima não escorre? Eu não estou falando lágrima de sofrimento, lágrima de dor, não. Estou falando a lágrima de você sentir a presença do Espírito Santo, e só a presença dele já te basta, e aquilo começa a mexer com os seus sentimentos e com as suas emoções, e aí quando você vê, as lágrimas estão caindo. Faz quanto tempo, jovem? Gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Feche os seus olhos e faz uma oração aí diferente para ele agora, jovem. Nós acabamos de falar que as nossas orações têm que ser com lágrimas, que não pode ser aquela coisa repetitiva que a gente fala sempre. Faz uma oração diferente aí para o Espírito Santo hoje. A palavra de Deus diz que Ele esquadrinha os nossos corações. A palavra de Deus diz que antes que a palavra venha na nossa boca, Ele já sabe o que a gente está pensando. Jovem, eu não sei qual é a sua situação da sua casa, dos seus pais, dos seus irmãos, do seu trabalho, da sua escola, da faculdade. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que você serve um Deus que pode mudar tudo, que Ele pode mudar a sua história. Talvez você entrou aqui preocupado com o seu futuro, mas entrega o seu futuro nas mãos dEle, porque Ele vai resolver. Se decanta lavaço, decanta lavaço. Diga algo novo para Ele aí hoje, jovem. Diga algo que você nunca falou para Ele agora. Talvez se você não puder falar com palavras, mas fale por dentro e deixe as lágrimas rolar no seu rosto. Tenha uma atitude nova. Se você quer ser extraordinário, se você quer viver o avivamento, se você quer viver a cultura do céu aqui na terra, chegou a hora de você fazer algo novo. Chegou a hora de você se quebrantar aos pés do Senhor. Chegou a hora de você derramar o seu melhor perfume aos pés do Senhor. Chegou a hora de você derramar aquilo que você tem de melhor aos pés do Senhor. Chegou a hora, talvez você estava esperando, guardando, mas não guarde. Entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo. O Espírito Santo está dizendo para você hoje: entrega tudo no altar do Senhor. Não guarde nada, não retenha nada, entrega tudo. Decanta labaço, decanta labaço. Olha aqui para mim. Coloca uma coisa no seu coração, jovem: não haverá avivamento enquanto estivermos satisfeitos com a nossa vida aqui no mundo. Enquanto você estiver acomodado, enquanto você estiver satisfeito, Deus não vai fazer o avivamento. É por isso que nós temos que ser extraordinários e fazer aquilo que ninguém fez antes. Se você quer algo novo de Deus, comece a fazer algo novo para Ele a partir de hoje. E aqui é uma coisa importante: não tem como fazer avivamento da terra para a terra, não tem. E não tem como fazer avivamento da terra para o céu, não tem. O avivamento é do céu para a terra, do céu para a terra, do céu para a terra. É Ele quem envia para cá. Então nós temos que atrair a cultura do céu para a terra. Nós não somos daqui, nós não temos a nossa vida aqui futuramente, mas nós não somos daqui, nós somos de lá. Mas enquanto nós não estamos lá, nós precisamos viver a cultura do céu aqui, aleluia. Nós precisamos viver isso. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, cultura do céu aqui na terra, aleluia.
Você quer viver o sobrenatural? Você quer viver o sobrenatural, jovem? Você quer ver milagres? Você quer ver maravilhas? Você quer ver as coisas acontecerem? Comece a viver a cultura do céu. Comece a invocar a cultura do céu. Comece a chamar a cultura do céu para cá. Decanta labaçou, decanta labas. Se decanta labaçou, decanta labas. Qual a diferença de nós e aqueles que estão lá fora? Qual é a diferença? Nós temos que demonstrar um sinal. E o sinal, sabe qual que é? Avivamento. Avivamento é vida transformada, é poder, é unção, é graça, é ousadia, é intrepidez, é a autoridade que Jesus já deu para nós. Vos dou autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos. Se tomar alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Se pisar em serpentes e escorpiões, não vai fazer mal. Sabe por quê? Porque você tem a autoridade que Jesus já te deu. Talvez nós ficamos preocupados com as coisas, com os problemas, mas o Senhor já te deu autoridade sobre eles lá na cruz do Calvário. No mundo espiritual, Jesus já venceu. Já venceu, já venceu, já venceu. Basta a gente tomar posse da nossa vitória. Nós temos que demonstrar um sinal, e esse sinal se chama avivamento. Isso não é aparente, ele externa, ele se torna aparente, mas ele não é genuinamente aparente, ele vem de dentro para fora. Nosso exterior tem que mostrar aquilo que tem lá dentro. Aí as pessoas vão começar a notar a diferença. Aí as pessoas vão querer estar próximas de você. Aí as pessoas vão vir se aconselhar com você. Aí as pessoas vão dizer: nossa, é tão bom quando eu estou perto de você, eu sinto uma paz. Nossa, quando eu venho na sua casa é uma paz que eu não tenho lá na minha. Aí você vai falar: isso é o avivamento, isso é Deus na minha vida. Você quer conhecer, você quer ter isso? Você quer ter esse avivamento? Você quer ter essa graça, essa unção, essa paz, essa alegria que excede todo entendimento? Se decanta labaçou, decanta labas. Aí aquilo que está dentro começa a externar, começa a mostrar, começa a ver. Assim como Moisés desceu e o rosto dele brilhava, era a face de Deus, ele estava face a face com Deus. E quando ele desceu, o rosto dele era resplandecente. O seu também vai ser. As pessoas vão ver Cristo em você. As pessoas vão ver Cristo em você. Aleluia. A partir de hoje nós não vamos querer mais ser seguidos nas redes sociais. É legal ser seguido na rede social? Mas a nossa maior intenção é que elas sigam a Cristo, sigam a Cristo, sigam a Cristo, sigam a Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pode me imitar, porque eu estou no caminho, eu estou olhando para Cristo. Eu tenho falhas, eu sou pecador, mas eu quero chegar lá, eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. Aleluia. Glória a Deus. Chega de seguir pessoas que não imitam a Cristo, que não resplandecem a Cristo, que não parecem com Cristo. Chega, acabou esse tempo. Nós vamos estar com pessoas agora que parecem com Cristo, que cheiram como Cristo. Pedro nega Jesus lá no dia lá que ele foi entregue, ele negou Jesus. Mas aquelas pessoas que estavam perto dele: não, você não é um deles daí não? Não sou não, mas você fala como eles, você se veste como eles, você tem um negócio diferente. Não tem como, você é dele, jovem, você é dele, jovem. Ele já te selou, jovem. Ele já te selou, você é dele, aleluia. Agora o que você vai fazer com isso é atitude sua. Nós vemos ali o povo, quando o povo era cativo, o povo era escravo no Egito, e havia uma profecia. Abra aí em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, vou ler do versículo 12 a 15. Havia uma profecia de que esse povo iria sim passar pelo cativeiro, mas que após 400 anos eles sairiam do cativeiro. E diz assim o texto de Gênesis 15, do versículo 12 ao 15. E
pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Deus estava falando para Abraão: Abraão, sua semente vai ficar peregrinando, vocês vão ficar 400 anos cativos, eles vão te afligir, mas depois de 400 anos vocês vão sair de lá, e eu vou tratar com aquele povo que te afligiram. Era essa a promessa, era essa a profecia para o povo. Só que sabe o que aconteceu com o povo? O povo se acomodou. O povo se acomodou, e Deus ficou esperando os 400 anos, e eles ficou esperando pelo arrependimento dos amorreus. Se eles não forem, eles não serão exterminados. Só que os israelitas se acomodaram, e sabe o que aconteceu? Abra aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versos 4 a 7. Eles se acomodaram no Egito. E diz assim o texto: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Ou seja, durante todo o tempo Deus estava olhando para eles, esperando eles clamar. Só que se você olhar a história, eles não ficaram 400 anos, eles ficaram 430 anos no Egito. Só depois de 30 anos do cumprimento da promessa que eles começaram a clamar. E quando eles começaram a clamar, o Senhor ouviu lá no alto e mandou o socorro e libertou o povo. Se você quer viver o avivamento de Deus, meu jovem, comece a clamar ao Senhor hoje. Comece a clamar ao Senhor hoje. Deixa o comodismo de lado, deixa o esfriamento de lado e comece a clamar hoje, porque hoje Ele vai mudar a sua história. Ele tem a promessa, os profetas já falaram lá atrás. Não seja igual o povo que estava lá, demoraram 430, a promessa era para 400, mas eles se acomodaram. Eles ficaram lá e ficaram 30 anos a mais lá no Egito. 30 anos a mais. Vou terminar, gente. Vocês me aguentam mais 10 minutinhos? Sim ou não? Meu Deus, fiquei com medo agora. Eu tenho uma notícia para te dar. Não se preocupe com o seu futuro, sabe por quê? Seu destino é o céu. Seu destino é o céu. Não tenha medo. Não tenha medo. A última coisa que eu quero falar com vocês é precisamente a chegada desse último avivamento. Nós já vimos que se nós quisermos viver esse grande e último avivamento na terra, nós precisamos cumprir algumas coisas. Nós temos que tomar atitudes diferentes. Nós precisamos viver algo novo todos os dias com Deus. E talvez você mas será mesmo que é chegado o tempo desse último avivamento? Eu tenho uma coisa para te dizer: você crendo ou não crendo, vai acontecer. Vai acontecer. Amós já disse lá em capítulo 3, versículo 7: certamente Deus não fará nada em segredo, Ele revelará aos seus servos e profetas. Ele já revelou, já está posto, já está colocado. Deus já tem revelado que vai acontecer o último avivamento. Agora eu te pergunto: você quer ser esse avivamento ou você não quer ser?
Aí eu te convido para ficar em pé. Você quer participar desse grande avivamento? Ou você quer ser um espectador? Você quer viver a cultura do céu aqui na terra? Ou você quer continuar levando a vida que você sempre levou? A vida que todo mundo leva? Normal. Quem quer viver o avivamento do Senhor? William Seymour, pastor William Seymour. Nós, assembleanos, saímos desse avivamento iniciado por esse pastor chamado William Seymour, lá na Rua Azusa. Ele começou, era um pastor tradicional, e ele começou na igreja dele. Ele não morava na cidade da Rua Azusa, ele morava em outro lugar. E ele, lá na igreja dele, ele viu o que aconteceu no avivamento no país de Gales, anos antes. E ele começou a estudar sobre avivamento, sobre o dia de Pentecoste. Ele começou a pregar isso. E alguém viu ele pregando isso e levou lá para a igreja onde era a Rua Azusa. Não era propriamente na Rua Azusa, mas era na mesma cidade. E ele começou a pregar isso lá. E aí os pastores tradicionais chegaram para ele, ou fizeram uma reunião de porta fechada e perguntaram para ele: Ô Seymour, o que esse negócio está pregando aí? É um avivamento, é o Pentecoste, aconteceu também ali no país de Gales. Mas e você, esse negócio de falar em línguas, esse negócio de mover do Espírito Santo aí, você já foi batizado nesse negócio que você está falando aí? Ele falou assim: não. Então, se você não foi batizado, se você não está vivendo, por que você quer pregar para a gente isso aqui? Deus está chamando você, jovem, não para falar aquilo que você não vive, mas para você replicar aquilo que você vive todos os dias. Aí o William Seymour foi chacoalhado, ele foi expulso daquela igreja, não deixaram ele mais pregar lá. Mas ele sabe o que ele fez? Ele foi para as madrugadas, sozinho, lá na casa dele, buscar o Senhor. E ele foi avivado, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi restaurado, e o poder desceu sobre a vida daquele homem. E aí dali da casa dele, ele foi para uma casinha num outro lugar. E as pessoas que passavam na frente da casa eram cheias do Espírito Santo e eram revestidas do poder de Deus. As pessoas passavam na frente da casa doentes e eram curadas. As pessoas passavam na frente da casa e eram libertas de demônio. Se ajuntou tanta pessoa ali que um dia a área da casa caiu de tanta gente que tinha. E aí ele foi para a Rua Azusa, e lá vieram pessoas do mundo inteiro e receberam avivamento, e chegou até aqui no Brasil Daniel Berg e Gunnar Vingre. Só que precisou de uma atitude de um homem chamado William Seymour, se dedicar, abrir mão, pagar o preço, ser expulso, ser rechaçado. Mas ele pagou o preço e recebeu o avivamento de Deus. Decanta labaçou, decanta lamas. Eu quero te confrontar hoje, jovem. Que preço que você quer pagar para receber o avivamento? O que você quer abdicar para receber o avivamento de Deus? A história diz que até o William Seymour, até o Pentecoste, até o avivamento da Rua Azusa, para cá, foram salvas muito mais almas do que toda a igreja primitiva, desde os apóstolos até a Rua Azusa. Olha o que Deus fez através da dedicação de William Seymour. Começou lá na Rua Azusa. Smith, ele profetizou: virá um avivamento como nenhum outro. Será uma propulsão mundial de poder e da unção de Deus sobre a igreja, sobre os jovens. E vai começar por onde? Pelos jovens. Billy Bryant disse, ele é o fundador da Cruzada Estudantil, ele disse: o último avivamento vai colher mais de 1 bilhão de vidas. E ele vem, e ele nem era pentecostal quando ele profetizou, ele era tradicional, e ele profetizou que no último avivamento seria mais de 1 bilhão de almas para Cristo Jesus. Bob Jones, ele teve uma relação e ele disse: Deus disse que iria trazer mais de 1 bilhão de almas numa onda de avivamento. Paul Cain disse, através de sua visão, viu ajoelhados adorando a Deus uma multidão que não dava para contar. Stacy é uma missionária do Canadá. Até hoje eu estava vendo um vídeo dela. Ela disse também